E eu digo, eu passei 2 anos cobrando e criticando publicamente o governador Tarcísio por uma anistia. Não quero ter a decepção de fazer o Paulo Figueiredo Show amanhã e descobrir que, na verdade, o governador Tarcísio fez o oposto, tá aí. Olavo é do Carvalho. Tudo isso só é possível, Paulo Figueiredo Show, com 72 mil pessoas. A gente vai falar sobre o governador Tarcísio, tem bastante coisa pra gente falar hoje, mas eu tenho que pedir o seu apoio. Inclusive, Eduardo Bolsonaro e eu iríamos à Europa agora nos próximos dias. Tivemos que adiar um pouquinho a viagem, porque tem tanta coisa acontecendo aqui nos Estados Unidos que não dá pra gente se ausentar. Mas não, a Europa continua no horizonte. Então, www.paulofigueiredoshow.com/apoie e eu peço isso, apoio. A quantia é uma promoção do McDonald's por mês. Muita gente pergunta, o que eu posso fazer? Eu falo, bom, essa é uma coisa que você pode fazer. Não só apoiar o Paulo Figueiredo, sempre falo, apoia o Alan, apoia todos que você puder. Depende do seu limite e da sua capacidade. Falando aqui de manifestação, cara, a quantidade de coisas, de mensagens aqui pra mim, é um negócio gigantesco. Parece que o programa começou e todo mundo resolveu falar comigo. Mas vamos lá. Ainda sobre manifestações, tem um ponto aqui que eu não queria deixar de falar no programa de hoje, porque a gente já falou que as manifestações foram um sucesso, falamos de repercussão internacional, falamos do posicionamento claro das autoridades americanas contra o pseudo-juiz Alexandre de Moraes, mas está faltando ainda algo. Como eu disse, muitas autoridades brasileiras, ao longo dos últimos anos, têm sido omissas em relação ao que está acontecendo no Brasil. Os americanos tomam posições mais claras do que muitos governadores e políticos que se elegeram, alguns deles que se elegeram por causa do Bolsonaro, e na hora H ficam em cima do muro. Vocês lembram aqui da minha cobrança, por exemplo, ao astronauta, a Tereza Cristina, 2 eleitos aqui na esteira do presidente Bolsonaro? Governadores importantes, como o governador Zema, fala pouco, perto do que poderia falar. O governador Caiado fala praticamente nada. Quando eu digo falar, eu digo chamar as coisas como elas são. Dizer que o Brasil vive sob um regime tirano. Dizer que há uma perseguição política ao presidente Bolsonaro. Dizer que nós precisamos de uma anistia ampla, geral e restrita. E essa minha cobrança tem sido incessante. Porque, ora, se eu, Paulo Figueiredo, tenho capacidade de beneficiar e transformar as coisas, e eu acho que hoje ninguém mais questiona isso, numa direção, ora, quanto mais pode um governador de um rico estado? E eu diria que nesse 7 de setembro, nós tivemos uma mudança. Porque um dos políticos mais relevantes do Brasil decidiu pela primeira vez dizer isso que precisa ser dito. Alexandre de Moraes é um tirano. E, obviamente, eu estou me referindo aqui ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então, eu vou reagir ao vídeo do Tarcísio na Avenida Paulista. Eu não vou reagir por falta de tempo. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Falta de tempo. Vocês viram o vídeo do Tarcísio? E eu digo, eu passei 2 anos cobrando e criticando publicamente o governador Tarcísio para que ele tratasse o Alexandre de Moraes como muito tirano que é e usasse a sua força política por uma anistia. E é uma grande força política. Ora, é o segundo orçamento da América do Sul, só atrás da União. É o estado mais poderoso do Brasil, é o estado no qual estão boa parte das indústrias brasileiras, a maior parte delas, é o estado no qual poderoso no agro, é o estado sobre o qual está todo o setor financeiro. É uma capacidade política gigantesca, tem lá o Gilberto Kassab, uma relação próxima com ele, o partido que tem o maior número de senadores e que é fiel da balança na Câmara.
Então, me alegra ver um discurso do governador Tarcísio no 7 de setembro seguindo exatamente essa linha. A linha de alguém que parece estar trabalhando na mesma direção que Eduardo Bolsonaro e eu estamos. Na direção de uma anistia ampla, geral e restrita. E, por enquanto, para mim, isso é o suficiente. Então, da minha parte, as pessoas ficaram loucas atrás de mim, etc, etc. Vocês não verão críticas, somente elogios a essa postura do governador Tarcísio. É uma ajuda necessária e muito bem-vinda. As minhas críticas não são por vaidade, por gostar, por não sei o quê. Quando eu critiquei o Nicolas aqui, eu critiquei diretamente para ele, assim como fiz com o governador Tarcísio, eu fiz no sentido de pedir uma cobrança para que façam mais pelo país. Porque nós não conseguiríamos. O Eduardo Bolsonaro é fantástico, mas sozinho não consegue resolver a guerra. Então, quando tem pessoas fortes do nosso lado que estão nos vendo tomar tiro e não tomam atitudes, essas pessoas devem ser cobradas e criticadas. Então, a ajuda do governador Tarcísio, nesse momento, é muitíssimo bem-vinda. Ah, não, mas as intenções dele, no final das contas, ele está fazendo isso para acenar para o público e convencer as pessoas de que ele não é um candidato do sistema, está tudo combinado, etc, etc. Cara, assim, se eu não tenho informações o suficiente para fazer uma avaliação do caráter do sujeito, chances são que você tem menos ainda. Porque eu conheço, falo com ele, conheço pessoas no seu entorno, conheço várias pessoas que estão no tabuleiro político, converso com elas. E eu estou me permitindo ser ingênuo e acreditar que as intenções do governador Tarcísio são as melhores. Então não verão, olha, se vocês tivessem noção do tamanho do desejo que a imprensa tem o tempo inteiro de ver treta entre Tarcísio e Eduardo, é uma boa orientação é o seguinte: se a imprensa quer muito algo, faça o contrário. É uma boa orientação, funciona 90% das vezes. Então não vão ver eu fazendo crítica. Os objetivos que eu tenho são anistia ampla, geral e restrita, e parece que o governador Tarcísio está articulando nessa direção. Se faz isso porque quer ganhar o eleitorado do presidente Bolsonaro, se ele faz isso porque realmente acredita nisso, se ele faz isso porque o Bolsonaro pediu, se ele faz isso porque apareceu um anjo Gabriel para ele disso para fazer, não me importa. Tudo isso é subjetivo, nós não temos essas informações, então eu fico acreditando no melhor e preparado para o pior. Então, parabéns, governador Tarcísio, seja, por favor, cada vez mais vocal contra a ditadura liderada pelo pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Não permita que a pressão, não faça nenhum conserto, faça o apelo, não faça nenhum conserto, não mude o que disse, não peça perdão, porque não há nada a ser perdoado. Tomara, não quero ter a decepção de fazer o Paulo Figueiredo Show amanhã e descobrir que, na verdade, o governador Tarcísio fez o oposto, está aí pedindo desculpa, etc, etc.